Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a Deus por esses momentos. Aqui quem fala é a equipe de estudos e prática mediúnica do Centro Espírita Maria José e o Amor. Nós estamos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e temos nos encontrado em alguns estudos, temos feito alguns estudos, onde ele está relacionado diretamente ao livro Mediunidade e Farol Dentro da Noite. Esse livro ele foi psicografado por Miriam Yuka Tsubahara e foi baseado em estudos na leitura do Diálogo com as Sombras. Então, esse livro que temos hoje à nossa disposição, ele vem falar das ferramentas de trabalho que o Pai tem nos concedido e também essa orientação que nós aqui no SEM já temos recebido em relação aos trabalhos mediúnicos, né? Não tão somente aos trabalhos, mas também a tudo que se relaciona à casa espírita, né? Os passes, né? Os estudos do Evangelho, né? As palestras, enfim. Então ele está relacionado a todo esse entendimento e também a nós mesmos, né? Essa busca que todos nós tanto necessitamos. Hoje, nós estamos no estudo número 10 e, como temos falado, nós já temos iniciado, como ele traz um primeiro capítulo, falando sobre orientações ao grupo mediúnico. Então, nós já temos falado ali sobre alguns temas, né, que cada parágrafo ele sinaliza com uma letra maiúscula, então temos falado sobre alguns desses temas e hoje vamos dar continuidade, como temos dito no último áudio, vamos iniciar ali do orgulhoso em diante. Então nós lemos alguns trechos do livro, nós não vamos ler todos porque essa tarefa é de vocês, né? Então lemos ali alguns trechos, falamos um pouquinho, né, que é um compartilhar desse conhecimento, não sabemos de tudo, né? E esse conhecimento, por quê? Porque esse conhecimento é infinito, né? Infinitamente nós o buscaremos. Então sabemos muito pouco, é uma pequena parcela. Mas, como temos ouvido, já dá para fazer grandes coisas, já dá para compartilhar com os nossos irmãos. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial e damos continuidade aos nossos estudos. Deus Pai, de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos, por esses momentos de maior aprendizado do Evangelho de Jesus, que agora está todo redivivo para que a gente possa compreender. Através de mais esse livro, façamos nós o esforço para buscar maior entendimento e aplicar no nosso dia a dia, seguindo os exemplos de Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos dar continuidade, nós vamos ali direto ao ponto do orgulhoso. Acredito que isso, botaram no livro, mas é uma coisa que não está em nós, né? Muito pelo contrário, né? É o que mais está em nós, né? Orgulho e egoísmo. Vamos falar um pouquinho, ele traz uma pequena orientação, então vamos pedir para a Laura ler um pedacinho do livro. Orgulhoso é bicho teimoso, empina o nariz, anda no erro, na lama, está sozinho, sem ninguém, mas não admite. Só o faz quando cai no fundo do poço, quando está endividado até o pescoço com a justiça divina e já não tem mais forças para o soerguimento por si só. É então que a misericórdia divina, que jamais desampara seus filhos, concede-lhe a trégua para que durante esse período tenha a oportunidade de retomar o caminho dantes abandonado, o caminho da reforma íntima. Então aqui nós entendemos que o orgulhoso, todos nós, né, como foi falado, ainda temos orgulho dentro de nós. Ainda nos entendemos superiores, não aceitamos ainda as nossas próprias fragilidades, não aceitamos os nossos equívocos. Muitos de nós, mesmo compreendendo que somos espíritos em caminhada evolutiva,
ainda não nos entendemos ainda frágeis, pequenos ainda diante dessa caminhada, né? E então a gente não aceita Deus como nosso Pai, infinitamente bom, não entendemos Jesus como nosso irmão maior, não entendemos Jesus como nosso guia e não buscamos praticar os ensinamentos que Ele tem nos deixado, né? E diante disso, Deus, sendo bom e justo, não desampara, né, nenhum de seus filhos, mesmo aquele mais orgulhoso, e ainda nos concede a trégua, que é o momento que nós temos onde não estamos diretamente ligados, né, às consequências dos nossos atos. Então temos essa oportunidade de retomar o nosso caminho, de olhar ainda, né, é uma oportunidade, uma chance que temos de olhar para os nossos equívocos e, diante dos ensinamentos de Jesus, ainda buscarmos, né, uma reforma de conduta, seguindo os seus ensinamentos. Essa é a justiça divina, ainda a bondade, a misericórdia de nosso Pai. Como a Laura colocou, né, por mais que nós venhamos nos reconhecer como espíritos, né, estamos numa casa espírita, ou para aqueles que querem vir buscar entender as coisas do espírito, mas o que acontece? Muitas das vezes nós admitimos que somos espíritos, admitimos a reencarnação, a pluralidade das existências, mas é difícil de acreditar. Nós não acreditamos verdadeiramente que somos. Então, é por isso que ele, logo abaixo ali desse primeiro parágrafo, que fala sobre o orgulhoso, ele levanta algumas perguntas, né? Para que sofrer tanto se mais tarde teremos que retomar os passos e refazer tudo de conformidade com as leis divinas? E faz outra pergunta. Seria tão mais fácil se soubéssemos de tudo isso antes, não é mesmo? Seria, né? Seria muito mais fácil. Não sabemos? Saber, nós sabemos, né? Nós hoje trazemos o eu presente, pelo menos, né? Ele traz o esquecimento do passado, mas realmente, como a Vitória colocou, nós trazemos muito conhecimento através dos tempos. Só que a cada nova experiência, a cada nova reencarnação ou encarnação, nós temos uma grande oportunidade de fazer diferente. Só que não é assim. As coisas não se modificam do dia para a noite. Se nós temos sido orgulhosos, né, há muitas e muitas experiências anteriores, né, é muito difícil que você chegue na próxima experiência não praticando do orgulho. Então, por quê? Porque Jesus disse assim, né, que nós somos o fruto das nossas escolhas através dos tempos. Isso ainda está em nós, né? Mas nós não seremos assim para a eternidade. Então, por que é tão importante no tempo de hoje nós já começarmos a nos libertar dessas condições? Porque nós estamos preparando uma próxima experiência. E a nossa próxima experiência, ela é baseada naquilo que nós estamos fazendo hoje, no tempo presente. Porque a partir do momento que nós adentramos ao reino dos homens, né, através dos outros reinos, mineral, vegetal, animal, hoje como homens, ali nós conquistamos a liberdade de escolha. E aquilo, como a Laura colocou, de entender como espíritos, às vezes de ir nas igrejas, nas religiões, também nós não trazemos o entendimento de que nós trazemos a responsabilidade sobre qualquer ato da qual nós temos escolhido. E estamos regidos por uma lei que é lei de ação e reação. É uma outra lei universal. Que nós vamos ter que, digamos assim, reencarnar novamente para reparar os nossos débitos. Se nós passamos a experiência toda pisando no pé de alguém, mas sem alguém pisar no nosso pé para a gente entender que dói, numa próxima nós vamos ter que entender que se pisamos no pé de alguém, dói.
Né? Por isso que ele fala aqui, para que sofrer tanto? Nós não precisamos sofrer. O sofrimento não é uma condição de evolução. O sofrimento é aquilo que nós temos feito no passado. Só que nós podemos estar diante dessas dores, até como coloca, né, no jugo leve, né, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, encontre sua consolação na fé no futuro. Então, podemos sofrer, mas sofrer com entendimento. Né? Você, Matilde, quer... No final deste parágrafo, vem uma frase, um pensamento que é tão comentado entre todos, que passa de boca em boca, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Se nós não despertarmos pelo amor, é pela dor. E nós não estamos nos dando conta de que este chamamento pela dor, ele já está acontecendo. Né? Quem de nós não passa por momentos de dor? E nós estamos aproveitando este momento para despertar. O que é esse despertar? Quem não desperta pelo amor é pela dor. É realmente buscar a compreensão de nós mesmos, para que possamos nos conduzir gradativamente de forma diferente, entendendo que a minha dor é fruto de mim mesmo, de minhas obras realizadas em tempos pretéritos. Ou até mesmo no tempo de hoje, né? E até mesmo no tempo Porque de hoje. muito daquilo que nós passamos hoje, ele é reflexo dessas escolhas do tempo de hoje. Sim. Né? Muitas vezes pouco é do passado, né? Só colocando, né, fazendo uma observação, porque o Maicon agora há pouco falou que o nosso sofrimento é por aquilo que nós temos feito. Né? Só que nós devemos entender também que muito do nosso sofrimento ainda é consequência daquilo que nós não temos feito de bom. Omissão, né? É omissão. É orgulho, egoísmo, ociosidade, negação. Esse ponto do orgulhoso, né, ele traz aqui no livro, nessas orientações ao grupo mediúnico, mas ela também é um ponto de autoconhecimento. Então, ele faz referência, né, em dois momentos, poderia dizer em dois momentos distintos, né? Orgulhoso nos reconhecendo, um processo de autoconhecimento, para que nós possamos reconhecer o orgulho, trabalhar nele para que a gente possa colaborar dentro do grupo mediúnico, dentro, né, do que a gente chamou de trabalho mediúnico. Também entendendo que no trabalho, né, sério, quando a gente fala sobre a harmonia, né, que é um trabalho sério do grupo mediúnico, nós nos encontraremos né, durante o trabalho no campo espiritual com nossos irmãos, que são, assim como nós, são orgulhosos, mas que necessitam de atendimento, que necessitam de amor. A gente vai falar logo depois de amor, para entender essas condições e poder ajudar sem fazer julgamento. Porque a gente já tem falado aqui, né, que ninguém se modifica. A gente passa a ser no campo espiritual, né, vive no campo espiritual, a realidade espiritual exatamente como nós somos na carne, né? Então a gente leva essas questões, né, do orgulho para a realidade espiritual, assim como nós desenvolvemos aqui na carne. E mais um ponto ali, talvez alguém esteja se perguntando, né? Essa palavra orgulhoso, trazendo muito para o nosso cotidiano, a gente às vezes pensa muito que eu não sou orgulhoso porque eu consigo me reconciliar com as pessoas que eu me desentendo, eu consigo pedir desculpas e tudo mais. A gente acaba sempre trazendo o fato de ser orgulhoso ou não, muito com relação a isso. E vem ao encontro do que foi comentado anteriormente. Porque o fato de ser orgulhoso é justamente essa omissão que nós fazemos sobre nós mesmos. Então, esse orgulho que nós carregamos muito forte ainda em nós,
está nisso aqui que nós estamos falando. O fato de nós não admitirmos o Evangelho, não buscarmos o Evangelho com mais profundidade, com mais empenho, estudo e disciplina, isso ali é um fato orgulhoso da nossa parte, porque nós não estamos admitindo e não estamos indo com as leis divinas. Então, para que nós venhamos a entender que sim, todos nós ainda temos diversos aspectos de orgulhosos ainda, justamente por nós irmos contra essas leis divinas. E do que a Miriam colocou também, é justamente porque a gente também relaciona o ser orgulhoso com fazer algo negativo. E o orgulhoso nem sempre está nisso. O orgulhoso está no que não faz nada também. O orgulhoso somos nós, novamente, sendo morno. Eu não faço mal a ninguém, né? Eu não brigo, então eu não tenho com quem me desculpar, com quem, né, me reconciliar. Mas e o que a gente está fazendo de bom? Também não faz o bem, né? Também não faz o bem. Porque isso que a Vitória colocou, Jesus diz no jugo leve, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Então, é todos nós. Mas eu não sofro, né? O corpo diz que está bom, que está bem. Né? Mas nós já temos visto que o espírito está ali arrebentado. Né? Está raquítico. Né? Então, essa análise ela é muito fácil porque nós estamos num planeta hoje feliz? Não. Nosso planeta é um planeta de provas e de expiações. Se é de provas e de expiações, nós temos algo a reparar. Jesus também tem classificado no Evangelho que o nosso planeta ele é um hospital e uma prisão. Quem vai para o hospital está doente. Está doente, está sofrendo, está com dor. E qual é essa doença? Aqui é a nossa condição. Orgulho, egoísmo. Nós estamos comentando agora. Aquilo que nós não sabemos quem somos. Exatamente. Né? Porque o Evangelho, né, a doutrina espírita, ela é uma ciência. Ela vem falar de nós para nós. Então, vem nos alertar, porque se nós não nos libertarmos dessas condições no cotidiano, para aquele que está disposto a formar um grupo mediúnico ou a ser um colaborador de uma casa espírita, não tem como. Não é a partir do momento que passa da porta, né, do centro espírita para dentro que ali desliga uma chave e liga outra. Não é assim que funciona. Ali, voltando a essa pergunta que o livro traz, né? Seria tão mais fácil se soubéssemos de tudo isso antes, não é mesmo? Nenhum de nós pode dizer que não sabia disso antes, porque a todos, né, em todas as oportunidades, em todas as nossas oportunidades de reencarnar, em algum momento nós temos contato, né, com as leis morais. As leis morais, elas estão inseridas na sociedade, em todas as religiões, em todos os lugares. Então, aquele que diz que não sabia disso antes, ainda é o orgulhoso, né? Ainda é o orgulho que nos causa essa cegueira de não querer ver, de não querer dar ouvidos a essas leis morais que regem a todos e que é o que a consciência, né, nos cobrando a volta, né, à reforma íntima. A nossa consciência é o nosso juiz, né? Não é Deus. Né? Não venhamos a entender que é Deus que nos julga. Somos dotados do livre-arbítrio, fizemos as nossas escolhas, mas nós temos que arcar com as consequências. Né? Então vamos dar continuidade e vamos falar ali um pouquinho do trecho que a gente fala amor, e a Silvânia vai ler para nós um pedacinho. Então, o amor, Deus nos criou através do amor. E foi pelo amor também que Ele nos enviou Jesus Cristo, para exemplificar esse amor. Sem o amor, nós não existiríamos, nada seríamos. Mas nos demoraríamos, mais sofreríamos. Então, crescer é aproveitar cada oportunidade que se apresenta. Médium, esclareça-se, compreenda, analise, faça a sua escolha, mas que seja sempre voltada para o bem, para o progresso. Não sente à beira do caminho.
Seja solidário, estenda as mãos a seus irmãos. Então, como nós temos falado, foi pelo amor que Jesus Cristo veio trazer essa ciência para que a gente compreendesse como era viver o Evangelho. Mas Jesus também não carregou ninguém nas costas. Nós temos que fazer cada um por suas obras, mas que essas obras sejam compartilhar de todo o entendimento que nós temos, sabendo que nós somos espíritos. É nosso dever, então, compartilhar tudo que nós estamos recebendo. É nosso dever também, como nós temos visto, sermos humildes, buscar entendimento do Evangelho, aplicar no nosso dia a dia, seja na nossa família, no local de estudo, no nosso local de trabalho, porque a maior dor de um espírito ao desencarnar é a dor por omissão, é o remorso. Então, esse é o convite de Jesus, que todos nós venhamos trabalhar para o bem, seguindo seus exemplos. Assim evoluiremos, cresceremos como espírito. É interessante analisar bem esse trecho, porque ele vem falar do seguinte, que sem o amor nós não existiríamos. Um ponto é o amor de Deus para com todos nós. O outro ponto seria o amor do nosso pai com a nossa mãe. Né? Senão, digamos assim, nós não teríamos a porta aberta para encarnar. Então ele alerta ali o seguinte, que valorizemos esse sentimento, venhamos a compreendê-lo, né? Mas sempre no sentido espiritual, não no carnal. Né? Não confundir as coisas. Né? Porque o amor que Jesus tem exemplificado para todos nós e o que ele praticou para com todos nós é o amor incondicional. Esse amor ainda nós não praticamos. Se nós não praticamos esse amor, quer dizer que nós não sabemos ainda o que é o amor, o que é amar. Tanto que no maior mandamento Jesus coloca, amareis. É futuro. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Né? Então ele fala num futuro, um futuro próximo. Né? Ah, mas está longe ainda, mas é próximo. Se nós fôssemos perguntar para Jesus hoje quando foi que ele foi criado, quando foi que ele esteve junto a nós aqui na Terra, ele dizia, foi ontem. Então temos que compreender bem essa parte para dividir, não, separar, né? Ter bem separado, porque muitas das vezes nós entendemos que, mas eu amo meu filho, mas nem sempre aquilo que nós damos para o nosso filho é o correto. Né? A bajulação, comprar tudo que eles precisam, não é isso. Ele fala aqui, no sentido espiritual. O que estamos dando, né, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para todos, né? Porque ele fala no segundo mandamento, amarás o teu irmão como a ti mesmo. Ou faça ao teu irmão o que desejas que te seja feito. Então é nesse sentido. Né? Porque se você não se libertar desse orgulho, não tem como você fazer para o teu irmão algo de bom. Né? Sempre nós vamos querer achar algum ponto ali para julgar, né? Porque a gente lê esses trechos do livro, do Evangelho, do livro dos Espíritos, e a gente diz, mas o meu vizinho devia escutar isso. É pro outro, né? Né? Sempre tem alguém que a gente encontra ali uma direção. Esse aqui é pro meu colega de trabalho. Não, isso aqui é para nós mesmo. Aí que entra a parte do orgulhoso. Né, de achar que aquilo que está lendo não cabe para ele. Então, venhamos tomar cuidado com isso. Buscar compreender o que é isso. O que é esse amor. Né? Nós não... É muito simples, né? É fácil de usar o raciocínio. Nós não praticamos o que o Mestre compartilhou com nós. O que ele praticou junto a nós. Né? Ele encontra, na verdade, a humildade, ela é o quê? É ir ao encontro do sofredor. Não esperar que o sofredor venha até nós. Nós não fazemos isso.
Ainda não. Ainda não. Mas é preciso primeiro, né, identificar esses pontos, né, para que a gente possa então fazer essas análises e modificar. Né? Senão a gente continua persistindo no mesmo erro. Nós temos ainda um amor muito limitado, né? Falando nesse amor que nós conhecemos hoje, que nós achamos que já é o amor supremo, quando nós afirmamos que amamos os nossos filhos, os nossos pais, os cônjuges, enfim, a nossa família, é muito limitado por isso, porque a gente ama até um certo ponto, até, como a gente costuma falar, até o outro vir pisar no meu calo. Aí eu já não amo mais tanto. Então, esses momentos que nós achamos que não estamos amando tanto, que nós somos pegos por sentimentos baixis, de raiva, de ódio, de rancor, enfim, de conturbações diversas, justamente nos mostra que nós não amamos ainda. Porque Jesus amou de forma incondicional. E esse incondicional, ele passa por cima de todas essas pequenas coisas que tratam muito do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E depois nesse trecho ele vem fazer mais uma colocação, que ele diz assim: mas se deixarmos de professar nossa fé por preconceito, por aquilo que os outros possam dizer, e tivermos condições de fazê-lo, também responderemos, e como? É a dor por omissão que será maior, muito maior. Não desanimem, a batalha, a caminhada é longa, é árdua, mas a recompensa é divina. Não que venhamos fazer as coisas esperando uma recompensa. Não é esse o interesse. É fazer o bem, não importa a quem. Nós sabemos que quando nós fizemos algo, quem recebe somos nós. Nós não fizemos aos outros, nós fizemos a nós mesmos. Estamos nos dando a oportunidade de fazer algo. Esta recompensa é o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e, como consequência disto, felicidade relativa, né? Tanto nós almejamos. E é por isso que a gente trouxe agora antes, né, essa definição do amor, que ela é espiritual, exatamente porque o aperfeiçoamento que a Matilde acabou de pontuar, né, o bem que nos é retornado quando a gente pratica o bem, ele por diversas vezes, né, ou na sua grande maioria, ele não vai ser materialmente percebido, ele sempre vai ser espiritualmente percebido. Até se os leitores voltarem nos itens anteriores aqui, a gente verificar as palavras amor pontuadas no livro, a gente vai ver que o sentido é sempre espiritual, né? Ele fala, por exemplo, no Evangelho, isso é preciso antes de tudo, depois muito amor. Novamente, esse sentido espiritual sobre tudo que se faz, né? E assim. Porque, como já nos foi orientado, só o amor é ingenuidade, né? Nós precisamos buscar compreender as coisas. Então, só querer ali... Porque uma que nós já não sabemos o que é o verdadeiro amor. Né? Por mais que venhamos a trazer essa boa vontade de cooperar, de auxiliar, de servir, né? Nós precisamos do entendimento, precisamos do Evangelho. Essas passagens do Evangelho de Jesus, elas como que são... elas nos levam a essa reflexão. Essas palavras, elas trazem muito magnetismo. Tanto que Jesus, né, falava à multidão e todos nós sabemos o que acontecia. Né, nós temos comprovado em alguns trabalhos mediúnicos onde temos visto passagens onde pessoas ouviram o Cristo e a alegria que esse Espírito se tomou. Né? E também temos acompanhado algumas passagens onde uma delas, onde o Cristo orientava, se eu não me engano, era das bem-aventuranças, onde todos aqui do planeta ouviram, né? Estejam na carne, estejam em espírito, nas colônias, todos ouviram.
Então, como a Laura colocou, né, nós sabemos disso. Né? Não podemos dizer que nós não sabemos. Né? Nós já trazemos isso em nós. Né? Tanto que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que, porque muitos aqui da Terra foram já degradados, né? Vieram de outros mundos mais elevados que a Terra. E no A Caminho da Luz, ele diz que todos que foram degradados, né, de Capela, de Órion, enfim, tiveram essa conversa com Cristo antes de vir a habitar esse planeta. Que diz, Emmanuel coloca aqui, cada um conversou com o Cristo. Né? Então, às vezes nós nos fazemos essa pergunta, mas será que isso é possível? Em relação a esse amor que nós comentamos, né, que nós ainda não praticamos ainda porque somos muito materializados e confundimos com o amor da matéria. E como foi dito, né, o amor é espiritual. Então, Deus nos dá, mesmo que ainda somos pequenos, né, diante da nossa caminhada evolutiva, Deus nos dá a oportunidade de começarmos a experimentar esse amor, a praticar esse amor, né? De que forma Ele nos dá essa oportunidade? Através das nossas faculdades psicomedianímicas e que podemos colocá-las em prática, né, no trabalho mediúnico. Que é ali que a gente vai poder começar a praticar esse amor incondicional diante dos nossos irmãos, né? É ali que a gente vai poder praticar esse amor espiritual. Essa é a grande oportunidade que Deus nos dá, estando na matéria, poder sentir, experimentar e praticar esse amor espiritual. Que como foi comentado, né? Que amar é servir, é ir ao encontro do sofredor. Então, de que forma que nós vamos fazer isso, né? Se não é na matéria, se esse amor é espiritual, né? A grande oportunidade que Deus nos dá é através das faculdades e colocá-las em prática no trabalho mediúnico. E encaixando com o que a Laura colocou agora sobre o amor, façamos um exercício agora nos próximos dias. Né? Nós estamos na carne, né? Estamos aqui na matéria, mas nós não somos aqui. Né? Estamos aqui de passagem, nós somos espíritos. Porém, justamente estamos aqui encarnados porque muito daqui nos serve justamente para lição, é uma escola tudo isso aqui. Então, que nós venhamos a perceber que mesmo na matéria, mesmo aqui no nosso cotidiano, nós temos muitas coisas que nos demonstram justamente desse amor supremo. Por exemplo, um trabalho voluntário. Quem nunca fez, que se dispõe a fazer um trabalho voluntário, né? Pelo menos os relatos que eu tenho tido até hoje, a pessoa, né, se toma de um sentimento muito bom de ter ajudado, de ter feito um trabalho voluntário e sem esperar nada em troca. Então isso é só uma forma sutil de ver o quanto nós podemos nos colocar à disposição de diversas obras, mas essas obras em espírito, espirituais. Isso é só para nós observarmos um pouquinho de que o que acontece aqui na matéria é o que pode nos colocar a nos apercebermos mais das coisas em espírito. Assim como as leis dos homens. Por mais falhas que elas sejam, mas elas nos demonstram o quê? Que nós temos que seguir regras, que nós temos que seguir disciplinas. As leis de Deus também são assim, porém elas são imutáveis. Ali não há falhas, né? Não tem falha, né? Não há injustiças, né, que partem de Deus. Dos homens ainda assim, nós cometemos muitas injustiças, né? Mas nada é por acaso, né? Tudo tem o seu propósito. Né? Então, são grandes oportunidades que todos nós temos de fazer as coisas diferente, né? De fazer bem feito. Como nós dizemos, né? De voltar para a nossa casa, porque a nossa casa não é aqui, né? É o plano astral, de voltar para casa melhor do que temos vindo.
Esse é o nosso objetivo, buscar em primeira mão o reino dos céus e a sua justiça. E que tudo mais nos será dado por acréscimo, né? Então, quando nós buscamos buscar entendimento das coisas, baseado nos ensinamentos de Jesus, nós recebemos as outras coisas sem ter que batalhar, digamos assim. Não que agora devemos ficar em casa, não é assim, não querer mais trabalhar, enfim, mas nós sabemos do que se trata, né? Porque muitas das vezes, né, não. A maioria das vezes, nós só buscamos os prazeres da carne, né? Almejamos as coisas materiais, mas as coisas do Espírito ficam. Então, nós teremos que retornar múltiplas e múltiplas vezes para nos darmos uma evolução maior. Porque até no Evangelho está, né, que nós aproveitamos muito pouco as experiências. Nós aprendemos muito pouco durante as experiências. Nós acabamos voltando para casa com mais débitos do que temos vindo. Então nós não crescemos, nós estagnamos, né? E lá na necessidade da encarnação ele fala, pela nossa obstinação, podemos prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. Porque nós não vamos ficar reencarnando para a eternidade. Chegará um momento em que o espírito, alcançando planos superiores, ele não necessitará mais revestir um corpo físico. Só que pelo nosso endurecimento, pelo orgulho, pelo egoísmo, nós podemos prolongar indefinidamente essa necessidade de reencarnar. E ele coloca, né, Luiz, que então que a encarnação pode se tornar um castigo. Não que ela é um castigo, né? Misericórdia. Misericórdia de Deus, né? Então, gente, por hoje é isso. Nós daremos continuidade, né? Como temos dito, nós não vamos ler o livro inteiro, né? Mas nós vamos falar alguns pontos. Também não temos aí um tempo pré-fixado para dizer que lá vamos acabar, né? Nós vamos indo conforme nós vamos sendo também orientados, né? Conforme pelas nossas intuições, nós sentimos a necessidade daqueles também que nos ouvem, né? Precisam desses esclarecimentos a mais. Então, agradecemos, né, a presença de todos e pedimos, né, para que venhamos a fazer a nossa prece final. Deus Pai, de amor, nós te agradecemos por esses momentos, pelas oportunidades que temos de estar na carne, a oportunidade de termos o Evangelho redivivo, o entendimento da nossa realidade espiritual. Que venhamos aprender a ser piedosos conosco mesmo, para que assim possamos ir ao encontro dos nossos irmãos em dor e sofrimento, seguindo os exemplos de Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Pai. Senhor.